Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma gravação aqui, direto do submundo do xadrez. Hoje trago para vocês uma partida do ex-campeão mundial Mikhail Botvinnik, que foi jogada em Leningrado no ano de 1931, quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, e foi jogado contra o A. Jurgis, um jogador assim que só tem uma partida na base dele, e foi exatamente contra o Botvinnik. E não foi possível encontrar nenhuma foto, então a gente acabou deixando em branco aqui a página dele. Mas a partida acabou sendo muito interessante, então vale a pena a nossa análise. O Jurgens abre aqui com o cavalo F3, abertura hatch, e o Botvinnik joga também com o cavalo F6, C4, C5. Então acabou transpondo para uma variante simétrica da abertura inglesa, cavalo C3 e B6. Botvinnik se prepara para fazer o fianqueto aqui do bispo de casas pretas. G3, o Jurgens pretende fazer o mesmo, fianquetar aqui o bispo das casas brancas, bispo B7, bispo G2, e aqui o Botvinnik rapidamente rompe no centro jogando o lance D5. C toma D5, o Jurgens decide que deveria tomar aqui o peão, e essa é certamente a decisão mais acertada. Cavalo toma D5, recuperando material, e aqui o Jurgens roca, finalmente. O Botvinnik prossegue aqui com E6, assim permitindo que seu bispo saia e ele possa então fazer o roque, completando seu desenvolvimento. E o Jurgens aqui, digamos, comete sua primeira impressão na partida, ele faz o lance B3, um lance que inclusive é difícil de julgar. Ele quer preparar aqui a bispo B2 e assim fianquetar o bispo de casas pretas, mas aqui certamente o lance que ele deveria ter optado é o lance cavalo toma D5, já trocando aquele cavalo forte ali de D5 e depois de tomar D5, jogar aqui com D4, assim impedindo que as pretas façam D4, ganhando espaço no centro e abrindo o bispo aqui de casas brancas. Mas B3 foi jogado. E aqui o Botvinnik prossegue seu desenvolvimento, faz o lance bispo E7, então segue bispo B2, roque, e agora finalmente cavalo toma D5. Depois de algum tempo ele decide que deveria jogar dessa forma, e aqui bispo toma D5. Aqui uma série de lances é possível, D4, torre E1, E3, mas D4 certamente era um dos melhores lances da posição, já fazendo a ruptura central, botando o peão no centro, talvez pensando em tomar aqui em C5, mas o Jurgens fez aqui um lance um pouco mais tímido, que foi o lance D3, e a partir daqui as pretas já conseguem pegar a iniciativa e conseguir total vantagem. Cavalo D7, jogou aqui o Botvinnik, completando seu desenvolvimento, um lance totalmente natural. E aqui jogou com dama C2, assim podendo finalmente conectar as torres, colocar as torres aqui no centro, quem sabe pensando em E4, quem sabe pensando em D4. Bom, um lance natural também nessa posição. E torre C8. Nunca é ruim você colocar aqui sua torre na mesma coluna da dama, permitindo que em algum momento surjam aqui temas, né? O Jurgens joga com torre de A1. Não sei exatamente qual era a ideia desse lance, mas se ele queria preparar E4 não é necessário. E4 aqui diretamente era um lance mais objetivo e preciso nessa posição. O Botvinnik agora aproveita e começa a ganhar espaço aqui na ala da dama, joga com B5 e ele tem ideia de em algum momento fazer C4 ou talvez aqui B4, consolidando a ala da dama. E agora finalmente vem o E4, não torre E4, mas E4, e bispo B7, joga aqui o Botvinnik. E bom, o que é que a gente pode pensar? As brancas agora dão a entender que vão jogar na ala do rei, podem fazer F4 aqui em algum momento, ganham um pouco de espaço no centro, expulsam o bispo forte aqui de D5,
mas ao mesmo tempo fica com o peão fraco aqui em D3. E vocês vão ver que em algum momento esse peão de D3 vai fazer diferença. Então veio o cavalo D2, preparando assim F4, cavalo B8, Botvinnik aqui começa a remanejar suas peças, tem a intenção de trazer o cavalo para C6, talvez jogar com A5, talvez jogar com C4, veremos o que ele vai fazer aqui. E o Jurg segue aqui com F4. Então cavalo C6 e aqui A3, evitando assim que o cavalo venha para B4, onde ele poderia incomodar a dama e ainda atacar aqui o ponto de D3. Dama D7 foi jogada aqui primeiro, assim permitindo a conexão das torres, talvez jogando com torre D8. E aqui o Jurg segue com cavalo F3, tentando brigar um pouco aqui pelo controle dessas casas centrais que acabaram ficando enfraquecidas, né? O Botvinnik joga aqui com torre de D8, agora ele coloca todas as peças em jogo e coloca aqui sua torre, onde ajuda a colocar pressão aqui no ponto de D3. As brancas percebem essa possibilidade, jogam aqui com torre D1 e agora Botvinnik faz o lance bispo A6, mais um lance interessante aqui, onde indiretamente ele ataca ali a torre de F1 e também ataca aqui o peão de D3. E aqui a gente chega no momento crítico da partida. O Jurg já está com uma posição muito difícil, a posição das pretas aqui já é bastante favorável. E aqui ele deveria ter seguido com o lance torre D2, assim mantendo a flexibilidade da posição, talvez podendo jogar com torre de FD1, torre C1, e depois de um lance como dama B7, rei H1, dama B6, o rei H1 foi para prevenir esses temas aqui, torre C1 e B4 finalmente, assim abrindo o bispo aqui de casas brancas e ganhando mais espaço. Essa devia ter sido a forma que as brancas deveriam ter jogado, ainda que essa é uma posição bastante difícil aqui. Mas o Jurg faz o lance bispo A1. E esse é um lance bastante lento, um lance que não vai ajudar aqui na posição, pelo contrário, é um lance que vai dar tempos aqui para que o Botvinnik comece um forte jogo. E esse livro, essa partida está analisada no livro do Kasparov, né, Meus Grandes Predecessores, e ele traz um comentário do próprio Botvinnik acerca dessa partida, dizendo que as pretas aqui vão buscar um sacrifício temático de qualidade, em algum momento com torre C3, mas que para isso o preto deveria primeiro ter o controle das casas pretas, ou seja, da casa D4 e das casas C3 e B4. Por isso o Botvinnik que faz o primeiro lance, que é B4, assim um forte lance, assim ele começa a atacar aqui o peão de D3 e ele vai de acordo com aquele plano que a gente já discutiu de ganhar o controle aqui das casas pretas. A4 por parte do Jurg, e mais uma vez esse foi um lance incorreto. Mas aqui não tem muito o que fazer na verdade. Por exemplo, se ele tentasse um lance como A toma B4, aqui as pretas poderiam jogar com F6, assim fechando a diagonal desse bispo, limitando poucas peças. E, bom, não tem muito mais o que fazer. Se toma aqui, simplesmente o bispo toma D3, já vem com o tempo na dama e a posição fica difícil. Bom, outra possibilidade aqui para o preto é simplesmente tomar aqui em B4 de cavalo, com o tempo na dama, aumentando a pressão aqui em D3 e depois de dama C3, F6, agora tirando todos os temas de mate, e mais uma vez aqui o preto tem uma posição muito mais agradável de jogar. Bom, mas o Jurg jogou aqui com A4 mesmo, e bom, aqui começa a ficar muito difícil a posição. O Botvinnik joga aqui com o cavalo D4, o que é uma imprecisão na verdade, né? Ele deveria ter jogado simplesmente com F6, mantendo ali o controle dessa diagonal, evitando qualquer tipo de contrajogo. Mas aqui o Botvinnik
acabou optando por cavalo D4 diretamente, um lance que acabou sendo incorreto. Bom, e aqui acabou jogando com dama B2. Agora esse cavalo está praticamente cravado por conta ali do tema em G7. E aqui o Botvinnik tira esses temas, faz bispo F6, de forma agora que sempre que o cavalo sair, o bispo aqui está atacando a dama. Então o Yugi joga aqui com E5, ele ganha um tempo no bispo, porém agora não tem mais tema nenhum, afinal o próprio peão aqui de E5 serve como defensor. Bispo E7, Botvinnik volta o bispo, ele já cumpriu a função, e agora cavalo toma D4, segue aqui o Jurgens, e C toma D4. E agora finalmente o Botvinnik ele termina o plano estratégico dele, que era ter um peão aqui em B4 e outro peão em D4. E, bom, depois disso segue aqui com dama E2. Dama F2 era outra possibilidade, tentando botar uma certa pressão aqui no ponto de D4. E agora torre C5, jogou aqui o Botvinnik. Bispo B2 e talvez uma das primeiras imprecisões aqui do erro do Botvinnik, que foi fazer o lance F5, um lance que acabaria dando muito contra-jogo ao Jurgens, mas que ele não soube aproveitar. Depois desse lance toma F6, em passando, deveria ter sido jogado, e depois de bispo toma F6, aqui bispo H3, já com algum contra-jogo para as brancas. Mas aqui o Jurgens não percebe essa possibilidade, faz o lance H4, e bom, daqui para frente é só tristeza e solidão. Torre C3, eis o ponto da nossa análise aqui, é o sacrifício temático de qualidade. E bom, não tem muito o que o branco fazer aqui, porque simplesmente se ele não tomar a torre, está caindo o peão de B3, está vindo aqui torre de DC8 e as pretas estarão com a posição ganha. Então o Jurgens aceita, ele toma aqui em C3, D toma C3, e ele joga agora com dama E3, mas a posição aqui já está muito difícil. O Botvinnik ele joga aqui com bispo toma D3 diretamente. Esse não é o melhor lance da posição, ele deveria ter seguido aqui com dama C8 e depois de um lance como dama C1 para ficar de olho aqui no avanço de peão. Agora sim, bispo toma D3, torre de F para E1, saindo aqui do ataque do bispo, mas depois de C2, torre D2 e dama C3, a posição aqui está completamente ganha para as pretas. E bom, não tem o que fazer, está caindo aqui em B3, a torre aqui está atacada, então a dama não pode sair e a posição está completamente perdida. Essa sequência seria muito melhor para o Botvinnik, ele acabou tomando aqui em C3 direto. E depois do lance torre F2, saindo do ataque, vem aqui dama D4, uma troca de damas. E bom, não tem muito o que fazer de novo, né? Se joga com torre toma D3, simplesmente dama toma D3. Então aqui o Jurgens teve que aceitar a troca das damas, torre toma D4 e agora bispo F1. A ideia básica que ele quer aproveitar é o tema da cravada aqui, da torre em D4, porque se bispo toma F1, simplesmente torre toma D4 e as brancas teriam a qualidade a mais. Mas aqui o Botvinnik não se impressiona, faz o lance C2, assim garantindo contra-jogo aqui na torre de D1. E depois do lance torre C1, evitando aqui o avanço, agora ele troca aqui o bispo e a posição está totalmente arruinada aqui. Foi jogada a torre de C, toma F1, é uma das variantes que a gente vai analisar aqui. Outra possibilidade seria jogar com torre de F, toma F1, mas simplesmente torre D2 aqui, seguida de bispo C5. E, bom, as pretas estão completamente ganhas. Caso fosse jogado aqui com torre toma C2 diretamente, que é outra possibilidade, agora as pretas podem voltar ao bispo e vão ter duas peças pela torre, que é mais do que suficiente para ganhar. E o lance que foi jogado aqui, que foi torre de C toma F1, mas que também perde, porque
Bom, aqui o Yurgs deixou passar o sacrifício. Bom, você pode tentar pausar o vídeo, tentar encontrar também como que o Botvinnik ganha, mas é simplesmente um lance brilhante. Ele faz aqui o lance torre C4, um lance genial, ameaçando C1 dama, e bom, simplesmente se você tentar aqui defender, agora o Botvinnik deixa a torre em sacrifício mais uma vez e faz o lance aqui bispo C5. E bom, você não tem o que fazer. Se rei G2, simplesmente bispo toma F2, rei toma F2, e agora tem várias formas de ganhar. Uma delas é simplesmente rei F7, que eu acho que é o lance mais interessante, que mantendo mais uma vez a torre aqui inteira de sacrifício. Outra possibilidade para aqueles que não têm nervos de aço seria simplesmente torre C3 aqui, ganhando bastante material e compensação. Bom, mas aqui o Yurgs aceitou o sacrifício, jogou com B toma C4, e aqui o Botvinnik faz o melhor lance da posição, bispo C5, assim garantindo que ele vai eliminar uma das torres e vai poder seguir com B3, B2, e os peões são simplesmente imparáveis. Então rei G2 foi jogado e agora o Botvinnik precisa eliminar uma das torres. Bispo toma F2, rei toma F2, e depois aqui de B3 as brancas abandonaram. Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa partida, um belíssimo sacrifício de torre por parte do Botvinnik. Primeiro ele sacrifica a qualidade, depois ele sacrifica uma torre inteira, então bastante incrível. Bom, você pode verificar aí meus outros vídeos, caso você tenha gostado da análise, e é isso. Valeu, a gente se vê na próxima.